Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando hoje, aliás, reestreando o programa Prosa Política. Novo estúdio, mesma direção e com um convidado muito especial, o deputado federal Glauber Braga. Sol, é assim que o senhor fala? É você, assim. você prefere você ou o senhor? Sim, às vezes falo pessoal, você, por favor. Você. Então vamos lá. Esteja à vontade, mas antes eu quero agradecer aqui por ter contribuído para esse programa acontecer, o Rogério do Sindicato, Luiz Carlos Assessor, e tem mais duas pessoas que estão aqui que são... Só falar, não tem problema. Pode... Fernando Ferraro, professor aposentado, e Agnaldo, que não é o Timóteo, mas canta também. Glauber, vamos começar lá da sua infância. Vamos. Você é filho da saudade e tem muita saudade dela. Com certeza. A influência política foi a partir daí? Também, sem dúvida nenhuma. Mas primeiro te agradecer, Nino. Agradecer também aqui a Sandro, Pod Estúdios, ao Moisés, cumprimentar os meus amigos Ferrara, Rogério, Aguinaldinho, Luiz, Fábio e a todo mundo que está acompanhando aqui a nossa conversa. Eu sou filho de uma nordestina, de Natal, no Rio Grande do Norte, e de Roberto, de Nova Friburgo. Eles se conheceram na cidade. Minha mãe não conhecia ninguém em Nova Friburgo quando chegou. Quando entrou na avenida principal da cidade, disse que estava toda florida, ali à beira do Rio Bengalas, e ela falou, é aqui que eu vou ficar. Quem diria que anos depois, em 2001, ela foi ser a primeira prefeita mulher da cidade de Nova Friburgo. Então, com certeza, a saudade de minha mãe é grande demais. Eu sou um filho de um casal de brisolistas, e a influência política dela foi fundamental para a minha vida. Minha mãe cavou o chão com as unhas. Se hoje eu estou aqui conversando, falando com você, eu devo tudo àquilo que ela fez, aos caminhos que ela abriu numa situação de completa adversidade. E você é filho único? Não, eu tenho minha irmã, Ivana, Ivana, que é 4 anos mais velha do que eu. Estou com 43 anos e Ivana tem 47. Quantos anos você tinha quando sua mãe foi prefeita? 18 anos. Antes disso, ela tinha sido... Ela foi candidata a vice-prefeita, ela não foi eleita, mas se destacou muito naquela campanha. Brizola já estava numa atividade muito forte, né, do retorno do exílio, né, depois a candidatura presidencial de Brizola, que ele não foi eleito, mas foi aquela campanha que para mim é de uma lembrança muito forte, eu diria até que até certo ponto romântica. Eu me lembro do meu pai e minha mãe sentando na sala e verificando como é que ia ser a fala de Brizola naquele dia. Quando eles achavam que Brizola ia bem, eles diziam, vamos ganhar. Quando achavam que Brizola não estava muito bem naquele dia, tinha que meio que uma depressão familiar, né? Então tinha um romantismo e essa coisa foi se perdendo ao longo do tempo. Então ela foi candidata a vice-prefeita, depois ela foi eleita vereadora em 92, perdeu a eleição para prefeita em 96, perdeu a eleição para deputada estadual em 94 e venceu as eleições no ano de 2000 e foi reeleita no ano de 2004. E você? Com essa influência toda, como foi o seu começo? Eu fui candidato a primeira vez no ano de 2006, já deputado federal. Na época, falando do resgate de uma representação do interior do Rio, fiz uma campanha muito focada em Friburgo e nos 11 municípios do Centro-Norte Fluminense. E aí veio a surpresa eleitoral, eu fui, e até hoje, o candidato a deputado federal mais votado da região, mas fiquei como suplente e assumi o mandato 2 anos depois. E a partir de então me reelegi e estou reeleito já no exercício do 5º mandato como deputado federal. 5º mandato? Isso. Tem quantos anos? Eu estou 43. 43. E pretende ser candidato a deputado federal pro resto da vida, senador? Não pretendo. A gente inclusive está fazendo uma discussão nesse momento se eu serei pré-candidato à reeleição a deputado federal ou pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. A ideia nossa era fazer 100 reuniões, passando pelos 92 municípios do estado, levantando essa discussão, discutindo um programa de governo para o estado do Rio de Janeiro e as pessoas votando no final. E a partir das 100 reuniões, a decisão tomada e eu apresentando a minha proposta ao partido de que tarefa cumprir.
Só que eu fui suspenso da Câmara dos Deputados. Vai contar daqui a pouco por Vamos quê, contar essa história. Fui suspenso, a gente teve que readequar esse calendário, vão ser 50 reuniões. No dia de hoje terminam 20, até o final de março, início de abril vão ser 50, e ao final desses encontros a gente anuncia a decisão, pré-candidato a deputado federal ou pré-candidato a reeleito a governador. Quanto tempo para isso? Agora, né, mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, o partido anuncia qual é a sua candidatura. Já fez quantos? Até agora 20. 20, faltam 80? 20 só fazendo a discussão desse tema. Como a gente teve que readequar o calendário, como eu falei, são 50, faltam 30. Na quinta-feira, dia 5, você esteve em Itaperuna, na casa do grande amigo, meu irmão Adilson Ribeiro. Eu só tenho a agradecer a ele, assim, ele se emocionou junto com a gente, falamos de Brizola, e ele é uma pessoa que traz muita energia para essa caminhada, essa trajetória. Vai te apoiar. Com certeza, nós contamos com o apoio dele para tudo, né? O apoio da estabilidade, inclusive emocional, política, dos conselhos, da orientação que ele dá. Ele é um militante do qual não abrimos mão. Já que vocês se emocionaram com Brizola, fala do Brizola. A Brizola tem uma influência decisiva na minha vida. A primeira campanha eleitoral que eu me recordo foi caminhando na rua, junto com a minha mãe e meu pai, pegando um panfleto no chão de Darcy Ribeiro. Você tinha uns 14 anos? Não, aí nessa eleição de Darcy eu tinha, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos? Inoculou. De 3 para 4 anos. Mesmo. Brizola, aquela eleição em que Brizola fez os 500 CIEPs com Darcy, e que aí vem então a candidatura de Moreira Franco, fizeram de tudo para atacar, e Darcy não consegue se eleger governador depois de Brizola, mas a minha primeira memória foi dessa campanha de Darcy. E depois toda a influência familiar por conta de Brizola, e eu hoje percebo o que foi a representação de Brizola cada vez mais para a vida do estado do Rio de Janeiro, o que ele deixou como legado. Se a gente faz a comparação hoje, por exemplo, do atual governador, Cláudio Castro, ele inaugurou durante todo o seu governo uma escola. Brizola e Darcy Ribeiro inauguraram mais de 500 CIEPs. Em um governo só, sem direito à reeleição. Exatamente. Na época. Né? Ou seja, na consolidação também depois do que veio no seu segundo governo, mas principalmente no primeiro governo. Na oratória, na comunicação, o que você aprendeu com Brizola? A não se deixar determinar por um script pré-estabelecido. Não deixar fazer com que o seu lugar seja determinado pelo seu inimigo ou seu adversário ou seu interlocutor. Brizola falava aquilo que ele tinha que falar. Ele levava a mensagem que ele tinha que levar. E ele não se deixava intimidar mesmo nos ambientes mais adversos. Estive no Palácio Guanabara na época que ele era governador. Fomos lá, eu era secretário de comunicação do município, Cardoso Moreira. Sim. Vamos lá ver uma... Não, na época eu era assessor. Fomos ver uma entrega que ele fez, prefeito. Rapaz, ele falou durante 1h30 ou mais e eu não consegui desgrudar. Eu era crítico de tudo, sou crítico de tudo até hoje, mas aquilo foi tão forte que esse sabe comunicar. O carisma, o gesto, as pausas. Ele não se faz mais gente igual a ele, não. É muito forte, né? E claro, a pessoa tem o que falar em 1h30 se tiver conteúdo do que está fazendo, se tiver assim, uma vivência ou uma história onde você consiga concatenar o que aconteceu no passado com o que está sendo feito no presente. Então ele tinha uma comunicação perfeita, uma capacidade fenomenal. E a sua comunicação, qual o caminho que você gosta? Baseado no Brizola, baseado na sua mãe? Sim, sem dúvida, né? E baseado também numa comunicação que seja frontal, né? Sem custear o alambrado, como dizia o próprio Brizola. Exatamente. Né? Respondendo aos questionamentos de maneira direta, mas ao mesmo tempo procurando contextualizar quando se trata de um tema complexo, né? Mas cada vez mais eu sou de um período, na minha primeira campanha que eu venci para deputado federal, né, que assumi o mandato, a gente ainda estava no período do Orkut ali, de 2006 para 2010. Então tem uma nova realidade, que é a realidade das redes sociais, da comunicação rápida, onde você tem que compatibilizar conteúdos longos, formativos, mas conteúdos rápidos, com informação que possa circular entre os mais variados segmentos. Eu fiz muito tempo também no rádio, né? Eu fazia rádio toda semana em Friburgo, né?
com programas de prestação de contas, né? Num primeiro momento, exatamente falando do trabalho da minha mãe na Prefeitura de Friburgo e depois já falando do trabalho como deputado federal. Eu acho que é fundamental, quando a gente se comunica, primeiro, conseguir falar uma linguagem que seja acessível ao conjunto das pessoas que estão escutando, né? Ou seja, que não seja uma linguagem nichada ou sectária, né? Onde só um grupinho consegue ter acesso àquilo que está sendo discutido. E que a pessoa se sinta à vontade, quando você está num espaço público, para questionar. Pior coisa é você entrar numa reunião e você sair daquele encontro insatisfeito, cheio de coisa para falar e não conseguir dizer aquilo que você queria. A melhor coisa é, mesmo quando você tem uma divergência, ir para a reunião, ter a oportunidade de se comunicar, fazer as perguntas e sair achando que foi enriquecido por aquele encontro. Eu acho que isso vale tanto para uma reunião aberta, quanto vale para um podcast, vale para uma intervenção num ao vivo, numa rede social. É o que eu tento fazer. O que você fez nesse tempo, nesses 5 mandatos do qual você se orgulha muito? Olha, eu acho que o principal do mandato foi ter alterado uma lógica política de uma participação de fato, o que a gente chama de um ensaio de poder popular, o que não foi de goela. Foi numa prática política cotidiana. Desde o primeiro mês que eu assumi ainda como suplente, eu fui para a praça pública prestar contas das minhas atividades. E desde então, toda semana eu estou numa praça diferente, prestando contas das ações do mandato, ouvindo as críticas e os questionamentos. Até em cima de um caixote de sabão igual a Brizola? O tempo inteiro, né? Começamos na Praça Demerval Barbosa Moreira, em Friburgo. Depois disso, toda semana, Largo da Carioca, meio-dia, segunda-feira, centro do Rio de Janeiro. Que laboratório, Quintas-feiras, Rodoviária de Integração Nova Friburgo. Quando eu não estou presente, a equipe do mandato faz. Agora, na suspensão, nós estamos aí articulando e verificando como é que nós vamos fazer, porque nós queremos manter, né? Suspensão por quê, Cláudio? Você faz jiu-jitsu? Fez jiu-jitsu? Já fiz os dois. O que aconteceu? Jiu-jitsu eu não me adaptei muito bem, não. Gostei mais do boxe do que do jiu-jitsu. Eu gosto dos dois e pratico os dois. O que aconteceu contigo? Então, eu fui provocado por 7 vezes em espaços pela públicos. Mesma pessoa? Pela mesma pessoa. Um provocador do MBL, que da primeira vez eu te confesso que nem conhecia. Eu estava numa roda de conversa lá no centro do Rio, no Largo da Carioca. Ele chegou no final da roda, fez perguntas, fez questionamentos. Eu respondi os questionamentos dele, até porque não conhecia. Percebi no final da confrontação que era uma pessoa do MBL, mas respondi. Ele foi embora, publicou o vídeo. Só que os próprios seguidores dele, depois eu vi, falaram, pô, mas esse vídeo ficou ruim para você. Isso não ficou bom. Ou seja, ele te respondeu as perguntas. Ele voltou a segunda vez mais agressivo. Incitou, cara. Ele voltou a terceira vez mais agressivo. A quarta vez mais agressivo, ao ponto de virar para o Fábio, que trabalha com a gente, está aqui hoje, inclusive, falar, Fabinho, eu sei onde é que sua mãe mora. Começou a fazer ameaças, né? Isso gerou, inclusive, um boletim de ocorrência contra esse rapaz. Ainda bem, né? Na quinta vez em Brasília, eu encontro com ele no corredor da Câmara dos Deputados. Ele tinha dito no Stories que estava lá para o cumprimento de uma missão. As provocações começam e ele faz todo tipo de xingamento em relação à minha mãe. Eu, de fato, perdi a paciência, botei ele para fora e dei um chute na bunda dele. Isso aconteceu. Todo mundo na Câmara sabia que não era por conta daquilo que eu estava sendo punido. Eu enfrentei um cara muito poderoso, que é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e denunciei o chamado orçamento secreto. O Lira pegou esse episódio e falou, opa, é agora. Agora a gente tem a oportunidade de ir para cima dele. E começou um processo de cassação no Conselho de Ética. E ali aconteceu todo tipo de barbaridade. Vou te contar um episódio específico. Eu fiz a minha defesa prévia no Conselho, porque minha mãe estava com Alzheimer avançado e ela veio a falecer alguns dias depois desse ataque do provocador. Isso faz aproximadamente 2 anos. Né? E ela faleceu alguns dias depois e eu tive que ir ao Conselho de Ética para fazer minha defesa prévia. Fiz a minha defesa prévia, disse que não me orgulhava do que tinha feito, mas que também não ia pedir desculpas, não me arrependia. No meu depoimento também, depois, no plenário da Câmara dos Deputados, eu disse que pela minha família, em defesa da minha mãe, da honra dela, do meu filho, eu era capaz de muito mais do que um chute na bunda. Mas não me orgulho disso e nem quero que sirva como incentivo para ninguém, né? Mas também não podia ser hipócrita.
E aí um episódio, só para você saber, quem está nos acompanhando, como é que foi o clima disso. Um deputado me para no corredor da Câmara, o deputado Paulo Magalhães da Bahia, e fala: porra, é um absurdo o que estão fazendo contigo. Conte comigo, não podemos deixar essa injustiça acontecer. Para a sorte ou para o prejuízo, o azar dele, Paulo Magalhães foi sorteado relator do meu caso no Conselho de Ética. Quando ele apresenta seu relatório, depois de ter sentado com o Arthur Lira, ele pede a cassação do meu mandato. Né? Foi esse o clima, foi o que aconteceu na Câmara durante todo esse período. Então foi uma maratona. Esse foi o motivo do processo que eu enfrentei. As denúncias do mandato ao orçamento secreto e a vingança de Arthur Lira. E quase foi cassado, então? Quase foi cassado, por um fio de cabelo. E qual foi esse fio que te salvou? A mobilização popular. A decisão política por fazer uma disputa a quente. Quando eles votam no Conselho... Primeiro, em todas as reuniões do Conselho de Ética, desculpa, e não foram poucas, tinha movimento social, organizações da sociedade civil, lá se mobilizando em defesa do mandato, mesmo quando eu não chamava ninguém. As pessoas iam. Isso teve um papel fundamental. Depois eles aprovam no Conselho de Ética a cassação do mandato, tinha que ser levado ao plenário. Eu ali então iniciei uma greve de fome por um período de 9 dias, denunciando para o Brasil o que estava acontecendo. Tomava água, isotônico e soro. Só líquido. Só líquido. E aí então eles recuam, porque eles queriam uma cassação sumária. Vota rápido no Conselho de Ética, vota rápido na CCJ e vota rápido no plenário. Eles recuam e dão mais 2 meses de mandato para fazer a defesa. E pensavam que nesses 2 meses, então, eu ia pedir desculpas, percorrer os gabinetes dos deputados. Nesses 2 meses, a gente toma a decisão e eu viajo os 26 estados do Brasil e Distrito Federal. Fiz todos os estados brasileiros em 1 mês e 18 dias, mobilizando, explicando para as pessoas o que estava acontecendo e, principalmente, explicando o que era o orçamento secreto e mostrando para as pessoas que era fundamental essa prática acabar. Depois eu fiz uma jornada do Rio de Janeiro até Brasília, passando por 28 cidades e mostrando também o que estava acontecendo. Teve uma passeata dentro do Congresso Nacional em defesa do mandato. E termina com a minha presença na mesa diretora da Câmara, quando o presidente Hugo Mota bota a Polícia Legislativa para me tirar do plenário à força, corta o sinal da TV Câmara, expulsa a imprensa do plenário. Você que é da imprensa sabe, isso gerou uma enorme repercussão e todos os deputados no dia da votação da cassação sabiam que estavam sendo observados. Agora, numa votação que foi definida no final das contas por 3 votos, tudo fez diferença. Sabe quem votou? Sabemos que a votação é aberta, né? 3 votos porque teve um requerimento que dizia: você vai votar primeiro a suspensão ou a cassação? E foi definido então que votaria primeiro a suspensão. Se votasse primeiro a cassação, eles tinham mais poder de manobrar e aprovar a cassação. Numa votação tão apertada, tudo fez diferença. Fez diferença as articulações diplomáticas, fez diferença, evidentemente, a arrogância de Arthur Lira, porque ele dizia para todo mundo: vamos caçar Glauber com mais de 400 votos. Né? Então isso fez diferença. No dia da votação ele entra pela chapelaria da Câmara cuspindo marimbondo, um jornalista pegou e dizendo: não é possível que não tenha 257 votos, né? E foi mobilizar pelo telefone. Agora, para mim, o fundamental que virou esse jogo foi a mobilização das pessoas, uma opção política por uma disputa quente que não ficasse resumido às articulações de bastidores ou dentro dos gabinetes. Paz, que história. Vai fazer livro, filme, série? Já 2 pessoas já me pediram para escrever sobre esse assunto, mostrar tudo o que aconteceu. E minha irmã, que é da área de comunicação. Ivana, quando eu entrei em greve de fome, ninguém da minha família sabia, nem minha esposa, que é deputada federal por São Paulo. Você aproveitou para perder um pezinho também, né? Perdi 5 quilos, de 5 a 6 quilos, né? Mas eu não avisei ninguém. E não avisei nem a minha esposa. O que não foi fácil, né? Ela evidentemente não ficou feliz com isso. Mora em Brasília contigo ou você vai e vem? A gente se divide entre 5 municípios do Brasil para dormir, fora as andanças, que é Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasília, Presidente Prudente e São Paulo. E eu não falei com ela por quê? Porque se eu falasse com ela, eu sabia que ela ia falar da preocupação com meu filho,
das consequências que uma coisa como essa pode ter, e eu não entraria em greve de fome se ela falasse do meu filho. Então eu não avisei a ninguém. E aí, quando entrei em greve de fome, minha irmã, que estava no Rio de Janeiro, e ela é da área, ela foi diretora de programa de televisão, fez cinema, ela foi para Brasília e começou a gravar tudo. Gravou os bastidores, fez uma articulação com uma produtora e ela gravou todo esse processo. E quando eles anunciaram, então, mas até então essa história não tinha tido um fim, porque ficou durante muito tempo sem eles colocarem no plenário. E aí eu ligo para ela na terça-feira. Primeiro, essa história também é interessante, antes de eu ligar para ela. Eles deram os 2 meses, mas não colocaram imediatamente em votação, porque a repercussão foi grande. Então eles deixaram a poeira baixar. E a gente pensava que não ia ser mais votado no plenário da Câmara e que eles iam deixar ali em banho-maria. Eu vou para uma audiência na Câmara com praças das Forças Armadas, faço um discurso, converso com eles, saio, vou para uma outra audiência com um grupo de mulheres por Memória, Verdade e Justiça. Uma das mulheres, uma das senhoras me pergunta, não vai mais votar essa tentativa de cassação tua, essa perseguição esse ano? Eu falei, acho que não. Saio dali, vou caminhando pela esteira da Câmara, chego no carro, quando chego no carro tem uma ligação da deputada Luciene Cavalcante. Ligo para ela, pois não, Luciene. Glauber, Hugo Mota acabou de esvaziar de toda a assessoria a reunião dos líderes do Congresso, fechou a porta e disse que vai votar sua cassação amanhã. Eu peguei imediatamente, do lado do carro, fiz um vídeo mostrando para as pessoas o que estava acontecendo. Liguei para o meu pai, que já tem mais de 80 anos, liguei para a Roberta Amaral, liguei para a Erundina e liguei para minha companheira, para a Sâmia. Expliquei o que estava acontecendo, peguei o carro, levei o meu filho à escola e voltei para a Câmara. Mas nesse intervalo liguei para minha irmã também e falei, olha, o final do documentário vai acontecer agora porque eles marcaram a minha cassação. Ela imediatamente saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. Então já tem um material que ela está preparando como documentário, pegou vários depoimentos e que ela em algum momento vai colocar para que as pessoas possam acompanhar o que aconteceu nesses bastidores e as várias reviravoltas. Quanto tempo você conseguiu ficar segurando ali no balcão ali? Algumas horas. Bancada, né? Algumas horas. Algumas horas? Porque eu já sabia que o comportamento comigo seria diferente com aqueles que sequestraram a mesa em articulação com Eduardo Bolsonaro. E eu achava, inclusive, que a demonstração dessa diferença era muito importante para que as pessoas verificassem o que estava acontecendo e que soubessem que a minha cassação tinha uma relação direta por ter denunciado os interesses do Centrão em relação ao orçamento secreto. Então, primeiro chegou o chefe da segurança, falei, olha, não é pessoal, mas eu vou permanecer aqui para mostrar o que está acontecendo. A deputada Benedita da Silva estava na mesa, falei, Benedita, quando você sair eu vou sentar. E aí sentei e só durou algumas horas, até que a ordem de retirada... Foram violentos contigo? Foi. Violentos ao extremo? Não só comigo, com a minha companheira Sâmia, com a deputada Célia. Chegaram a bater, golpe ou só força? Sim, não, chegaram. Um dos policiais legislativos, inclusive, me deu um golpe no braço direito. E na época, inclusive... Um soco? Não, um golpe de jiu-jitsu. Provavelmente. Foi. E, inclusive, isso gerou, um exame de corpo de delito e está lá determinado o que aconteceu. Não chegou a quebrar o braço, mas ele deu um golpe e o resto foi para retirar do plenário, né? Então, mas sim, utilizaram uma força... desproporcional. Eu ouso a dizer... Eles fizeram algo que nunca foi feito com nenhum deputado federal na história da existência do parlamento brasileiro. Aquilo nunca aconteceu. Você estava focado, né? Você não ficou gritando, berrando, você ficou olhando ali fixamente para a bancada e puxavam de toda forma. Algum colega tentou te remover? Alguns. Estava focado. Mas sem violência, no caso. Não, sem violência, tentando argumentar, né? Comigo, de que eu deveria sair, que não deveria ali permanecer. E você sabe que isso tudo quase foi por água abaixo, e se fosse, eu não me perdoaria por uma indisciplina minha.
Qual? Porque durante o período em que eu estava na mesa, eu fiz o que estou fazendo aqui, comecei a beber água e senti vontade de ir ao banheiro. Claro. Falei, pô, eu não acredito, eu não vou me perdoar de ter que sair aqui porque estou com vontade de fazer xixi. E aí liguei para minha companheira, ela por alguns minutos assumiu meu lugar, eu fui ao banheiro e voltei, né, para continuar. Ela é corajosa. Sâmia. Muito mais do que Sâmia. eu, Sâmia. Muito mais do que eu. Se todo mundo tivesse saído e deixado você lá, teria funcionado? Olha, não foi uma ocupação coletiva da mesa. Foi uma ocupação, num primeiro momento, individual. Sim, mas se Que todo contou com a solidariedade depois, claro. Evidentemente, porque Sâmia, enquanto eu estava na mesa, ela estava articulando fora. Do mesmo jeito que ela fez na greve de fome. Ela foi a porta-voz, ela articulou a política, né? Então, num primeiro momento, foi uma decisão que não foi compartilhada coletivamente. Então, ninguém tinha a obrigação de me acompanhar em algo que eu não decidi também com o coletivo. Mas foi espontâneo. Foi espontâneo, mas pensado a partir do momento em que eu tive a notícia de que seria cassado sumariamente no dia seguinte. Agora, o fato de deputados solidários terem me ajudado naquele momento amplificou muito a repercussão, sem dúvida nenhuma, e eu sou grato por isso. De qualquer partido eles estavam lá? Não. Quem estava lá comigo, me auxiliando, ajudando, eram deputados da esquerda. Considerado esquerda, direita? Às vezes mais ampliada. Tinha deputados, inclusive, que não eram da esquerda e que consideraram um absurdo o que estava acontecendo. Porque amanhã pode ser com ele. E que, inclusive, votaram contra a cassação, né? Isso sem dúvida. Agora, no apoio ali, naquele momento, foram deputados da esquerda. Mas eu digo assim, se aqueles que tentaram te tirar, deixasse você lá à vontade, não teria a mesma repercussão, né? Eles tinham um impasse. Qual era o impasse? O Hugo Mota queria votar naquele mesmo dia a dosimetria, a anistia na prática. E se eu permanecesse na mesa o dia inteiro, eles não iam ter conseguido votar. Então, por conta desse impasse, ele queria avançar. Ele já faz no dia 9 e 10 de dezembro, porque sabia que daqui a pouco entraria no recesso parlamentar e diminuiria a pressão em relação ao que fosse votado. E eu estava disposto a ficar o tempo que fosse necessário. E o que acontece com a sua suspensão? Quanto tempo leva? 6 meses. Recebe o salário? Não recebe. Não, nem recebe salário e todos os assessores foram exonerados no dia seguinte. Prejudica toda uma cadeia. Todo o mandato, né? Companheiros, inclusive, que estão aqui me acompanhando, ou seja, estão fazendo o possível e o impossível para colocar comida dentro de casa, para as atividades básicas. Hora também de saber quem é quem, né? Mas eu não tenho... Não precisava disso. Não precisava. Essa dúvida eu não tenho, né? As pessoas que estão junto com a gente nesse projeto político, eu só tenho a agradecer a elas, porque são, assim, companheiros e companheiras que fazem o impossível já há muito tempo. A sua cassação quase que foi com cedilha, né? Cassação de caçar mesmo. Foi. A cabeça. Foi. Agora, para fazer a campanha, tá com tempo? Mais tempo? Ser deputado suspenso é mais trabalhoso do que deputado no exercício do mandato. Porque eu não paro. A atividade no Estado, na base, no território, sempre foi muito intensa. Nunca deixou de ser. Então eu não paro de fazê-lo. Mas você não tem estruturalmente condições de fazê-lo. Então você tem que encontrar soluções. Encontrar soluções que não existiam. Então estamos fazendo o que é possível. E estou viabilizando o tempo a partir de uma presença no território, combinado junto com isso, com os cuidados com a minha família, com o meu filho, né? Então, como é que é o nome dele? É o Hugo. Hugo. Ensina o jiu-jitsu para ele. Coloca na academia. Ele está começando agora karatê na escola. Mas ele vai gostar do jiu-jitsu na hora certa. Pode fazer tudo, é MMA. O que você pretende fazer, né, ganhando essa eleição aí? Que já fez pesquisa? A gente está fazendo uma rodada. Saíram 2 pesquisas estaduais de institutos diferentes. Entre elas, uma foi do GERP. Um abraço, Rogério. Tudo de bom? Menino da Câmara tá... Valeu, meu irmão. E nessas 2 pesquisas, eu apareci em segundo lugar na intenção de voto para o governo do Estado. Mas com uma diferença muito grande, né? Eduardo Paes está numa liderança distante, mas ainda está muito cedo.
Então ele apareceu numa dessas do GERP, se não me engano. Ele já escolheu se a esquerda ou a direita, porque parece que ele fica namorando os dois lados. Ele escolheu ficar nesse lugar mesmo, né? Ele é muito, politicamente ele é bem ligado. De, na verdade, tentar fazer com que a eleição dele seja apoiada tanto pelo campo da esquerda quanto pelo campo da extrema-direita. Só que, ao mesmo tempo, essa ginástica, entre aspas, que ele está tentando fazer, na minha avaliação, vai ser muito mal sucedida, porque a gente está passando por um período histórico de nitidez ideológica. Então, ele tentar agradar a todos vai fazer com que ele não consiga convencer as pessoas das suas posições. Acaba perdendo os dois lados? Perde os dois lados e, além disso, você pode até ter adversários ou inimigos políticos que sejam frontais, mas a pessoa respeita quando sabe que você tem uma posição que é verdadeira, né? Então, mas nessas duas pesquisas ele apareceu na do GERP com 39, se eu não me engano, eu apareci em segundo com 7, mas à frente aí... Para governador. À frente de medalhões aí da política do estado do Rio de Janeiro, como Garotinho, o prefeito de Belfor Roxo Canela, Wilson Witzel, Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, na época também o então presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar. Eu apareci na segunda colocação, sem colocar na rua uma candidatura de governador. Eu estou fazendo uma rodada, essa rodada de 50 reuniões, para ao final desse processo definir se eu vou ser pré-candidato à reeleição a deputado federal ou pré-candidato a governador. Para isso, o senhor esteve também em Bom Jesus, na sexta-feira, dia 6, né? Esteve aqui em Bom Jesus. Em Bom Jesus, a gente não está fazendo uma discussão sobre o calendário pré-eleitoral. Aqui, especificamente, nós estamos fazendo uma discussão, como estamos fazendo em 4 outras cidades, contra a privatização da água, né? Foi marcada uma licitação para sexta-feira de carnaval. Licitação essa que vai levar à privatização da distribuição da água. Os municípios que privatizaram sofrem as consequências. Eu sou natural de Nova Friburgo, que no final da década de 90, início dos anos 2000, um ex-prefeito já falecido, chamado Paulo Azevedo, privatizou a AMAI, que era uma companhia municipal de água, para uma multinacional norte-americana chamada ERTEC, e foram as maiores manifestações populares da história de Friburgo. Paulo Azevedo nunca mais se elegeu para cargo nenhum, porque se repetiu o script já conhecido do que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, também nos municípios que privatizaram, que é aumento da tarifa, as pessoas não têm condições de pagar, os investimentos prometidos não são realizados e a empresa entra então na justiça, a empresa privada, com pedido de desequilíbrio econômico e financeiro, e os municípios ainda ficam devendo para as empresas privadas. É um cenário catastrófico. Então nós estamos percorrendo os municípios e convencendo as pessoas. Na verdade, a maioria das pessoas já estão convencidas e não querem a privatização, mas tentando demover as prefeituras municipais de realizar essa licitação, essa privatização na sexta de carnaval. E aqui em Bom Jesus, qual é a tendência? Então, a gente fez uma reunião... O prefeito já escolheu lá? Eu estou até um pouco impressionado com o que aconteceu aqui, porque a gente fez uma reunião na Câmara de Vereadores no ano passado. Na verdade, em 2024, anterior às eleições, a reunião ficou cheia. Durante a reunião a gente falou, vamos até a prefeitura para dialogar com o prefeito municipal para não realizar a privatização. Nós saímos encaminhada pelo município, as pessoas ficaram espantadas do que está acontecendo aí. Cheguei à prefeitura respeitosamente, perguntei se o prefeito estava, pedi para conversar com ele não estava. Nós fomos atendidos pelo procurador numa reunião com o conjunto dos movimentos. O procurador disse que pessoalmente era contra a privatização, mas que precisava de uma proposta da SEDAI para que a privatização não acontecesse. Essa proposta aconteceu. Durante o período da campanha eleitoral, a informação que a gente tinha é que o prefeito tinha mudado a sua avaliação e que não privatizaria, e a gente é surpreendido agora com a entrada do município nesse consórcio para licitar a privatização de água na sexta-feira do carnaval. O que nós estamos dialogando e pedindo ao prefeito é que faça a mesma coisa que fez a prefeitura de Porciúncula. Num primeiro momento ia fazer, ouviu a população, a comunidade local, voltou atrás e não fez. Prefeito Guilherme. Em Porciúncula isso aconteceu. E você veja, assim, eu não estou falando nenhum aliado meu,
né? Ou seja, são prefeituras que têm outros parlamentares, outros deputados federais, que são de partidos diferentes, de linhas ideológicas diferentes, mas quem voltar atrás nessa medida de privatização, nós vamos reconhecer. E quem não voltar, nós vamos nos mobilizar, né? Nós vamos estar na rua. Eu tive agora em Conceição de Macabu a mesma coisa. Fizemos um ato na praça, deu lá umas 50, 70 pessoas. Vamos caminhando até a prefeitura? Vamos, foi agora, anteontem. Vamos caminhando. Tem um vereador que eu não conhecia, achei interessante, Pedro Henrique, lá do PDT, foi junto, caminhando. Chegamos à prefeitura, o prefeito recebeu, apresentei todos os argumentos e esperamos que até sexta-feira de carnaval volte atrás na decisão. Sexta-feira de carnaval. Pô, é um absurdo isso, né? Inclusive para as pessoas não se mobilizarem, né? Nesse período. Então eu estou na esperança, porque se um desses municípios recua, isso é um castelo de cartas, né? Ou seja, os outros municípios também não vão ter como manter essa licitação. Glauber Braga, deputado federal, suspenso temporariamente. É verdade. Foi muito bom conversar com você. Eu agradeço aos seus convidados, agradeço ao diretor da nossa casa aqui, o Sandro Reis. Mas antes, o que eu não perguntei que você gostaria de ter respondido? Olha, eu acho que você perguntou tudo e eu vou dizer mais, assim, coisa que eu... Quem me conhece sabe que eu não sou de rasgar a seda, de fazer elogios desnecessários. Numa conversa não confrontativa, né? Foi a entrevista, o papo mais dinâmico que eu já tive durante todo esse período que eu estou no exercício do mandato como deputado federal. E eu queria te agradecer por essa generosidade. Sei que você não precisa desse elogio da minha parte. É bom demais. Mas toma a liberdade de fazê-lo. Eu não sou tão presunçoso a dizer que não é bom e vai dar um corte isso. Obrigado, um prazer. Eu estou ouvindo aí o nosso diretor. Por favor, Sandro, fala para valer no microfone. Não, não vai cortar, não. Não gosto de corte, é só corte. Eu queria que o deputado falasse um pouco sobre a questão que ele trabalha da emenda participativa. A emenda participativa, como é que é isso? Os únicos, né, que faz esse tipo de trabalho. Eu participei ajudando o hospital, né, a conseguir um recurso, né, através da emenda participativa. Da hemodiálise, né? Que também junta lá o Instituto Federal. Está saindo a sua voz? Está saindo a voz dele aí? Lá, Moisés. Para votar lá também, para ajudar nos projetos do IFE, né? Então eu queria que ele falasse um pouco. Aqui não é o programa do Chacrinha, não, mas tem liberdade. Maravilha. O orçamento secreto é um dos maiores escândalos dos últimos tempos. O que é o orçamento secreto? É o deputado indicar uma verba para determinado município e região e não se identificar. Aí eu pergunto, por que um deputado que indica uma verba para uma região, ele não quer ter o nome dele revelado? É porque tem mutreta. É porque a obra vai ser realizada ou pela empresa dele mesmo, ou pela empresa do irmão dele, ou por algum assessor dele, e aí tem desvios que estão escancarados, e não sou eu que estou dizendo. Tem um inquérito que foi solicitado a partir de do ministro Flávio Dino, a Polícia Federal. Eu sou testemunha, inclusive, desse inquérito, por conta dos discursos de denúncia tem vereador envolvido que vinha também, fazendo. Né? Olha, infelizmente, tem gente dos mais variados espectros, nas mais variadas regiões. Então, o orçamento secreto é isso, ou seja, a falta de transparência absoluta na aplicação dos recursos. Eu espero que um dia não exista nem emenda parlamentar, que o conjunto do orçamento público seja definido pelo povo, acompanhado pelo povo, com políticas estruturadas. Mas enquanto isso não acontece, nas chamadas emendas individuais, que são regulares, o nosso mandato subverteu a lógica, inclusive para fazer o contraponto ao orçamento secreto. 100% das nossas emendas individuais a gente faz emendas participativas. O que é isso? Reuniões públicas abertas, onde as pessoas dão as ideias e votam onde querem ver os recursos sendo aplicados. E depois formam um comitê de acompanhamento para verificação se o recurso está sendo aplicado da maneira devida. E foi isso que a gente fez aqui no hospital, em Bom Jesus. Não fui eu que apresentei a proposta, foi a comunidade, né, Ferrara, que se mobilizou, apresentou o projeto numa reunião nessa, se eu não me engano, que tinham quase 1.000 pessoas, porque foi uma reunião online, né, numa sala, e votaram, e está aí, né, o investimento foi entregue. A mesma coisa no Instituto Federal.
né? A gente fez um encontro e hoje o projeto de ecoterapia do Instituto funciona a partir também de uma das emendas participativas, fora outras que foram indicadas. O IFE, ele se mobiliza muito, né? Ele tem muita capacidade de mobilização, mas é isso. As emendas participativas são um projeto, né? Do nosso mandato, onde 100% dos recursos das emendas individuais são definidos pelo povo e acompanhados pelo povo. Então, quando o prefeito bate lá no Gabinete de Brasília, prefeito de qualquer município, deputado, arruma essa verba lá para a nossa cidade. Prefeito, lá no nosso mandato, 100% das emendas são participativas, vai ter uma reunião no seu município ou na sua região dia tal. Se o senhor quiser estar lá presente, o senhor é muito bem-vindo, defenda a ideia. E se ela for aprovada pela maioria do povo, a gente indica o orçamento. Qual a sua graduação? Eu sou formado em Direito. Eu ia perguntar, mas Isso. preferi não arriscar, que poderia ser médico, igual a sua mãe foi médica? Minha mãe e meu pai são médicos. Casal de médicos. Então, o Sandro fez uma intervenção muito propícia, que fez lembrar disso, e eu termino então perguntando se é lenda ou verdade que tem deputado que ganha 15%, 20%, pede isso para poder... Infelizmente é verdade. E tem como ser provado isso? Olha, eu posso falar daquilo que já está tramitando como processos judiciais, né? Hoje, no Supremo Tribunal Federal, tem 3 deputados federais do PL, de regiões diferentes, que tiveram os seus casos recebidos pelo Supremo Tribunal Federal por conta de desvio de emendas parlamentares. Não estou dizendo com isso que eles não têm direito à defesa, né? A defesa, ao contraditório, que apresentem as suas razões, mas os indícios são muito evidentes de desvios robustos em relação a emendas parlamentares. Eu não estou dizendo também que são só esses deputados. Tem deputados dos mais variados partidos que infelizmente tocam essa prática nefasta, que é de desviar parcela dos recursos para o enriquecimento pessoal. E eu espero que essas investigações que estão sendo realizadas levem ao processo de responsabilização mesmo. A pessoa que quer ficar rica, milionária, bilionária com a atividade política, desviando dinheiro público, tem que ser responsabilizado por isso. Deputado federal Glauber Braga, o último a falar aqui é o convidado. Eu primeiro me despeço, agradeço a todo mundo, ao Sandro, ao Moisés da técnica, aos convidados. E, por favor, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, façam tudo direitinho para ajudar a gente a crescer. A última palavra é sua, o tempo que você quiser. Nino, Moisés, Sandro, mais uma vez agradecer a vocês pelo acolhimento, pela generosidade e deixar um abraço a todas as pessoas que acompanharam aqui a nossa conversa ou que vão ainda acompanhar. Um prazer fazer essa conversa, bater esse papo contigo, Nino.